Boa noite, gente. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou ATM da Agricultura aqui no Reagro e em nome da Faculdade Reagro e do 3R Lab, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui que estão dispostos a adquirir mais conhecimento. O Web Grãos, ele é um projeto de educação continuada e gratuita do Grupo Reagro e 3R Lab. Ele acontece uma vez por mês por essa plataforma. Agora nós vamos ter uma palestra do Flávio Moraes, que é engenheiro agrônomo, consultor de grãos da nossa equipe e coordenador de cursos também. A palestra dele vai durar em torno de 45 minutos e depois nós abriremos um momento para perguntas. Vocês que tiverem as perguntas, as dúvidas sobre a palestra dele, vocês podem clicar no botão QIA e enviá-las, que ao final nós vamos respondê-las aqui. Flávio, muito obrigado pela presença. Vou passar a tela para você agora. Boa palestra e a gente conversa daqui a pouco. Boa noite, PH, obrigado. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante. Igual o PH me apresentou, meu nome é Flávio, trabalho no Reagro já tem 3 anos. Nós vamos discutir aqui hoje alguns pontos muito importantes sobre plantabilidade, né? Então, o tema da palestra são pontos importantes para a semeadura da segunda safra. Quando nós falamos de plantio, é a primeira etapa para aqueles que buscam atingir altas produtividades, né? Então, é uma etapa que muitas vezes os produtores esquecem de se atentar. Então, nós vamos colocar alguns pontos aqui que são importantes para a gente acertar nessa segunda safra aí. Então, eu começo a apresentação com uma imagem que eu gosto bastante dela, que é sobre o potencial produtivo das culturas, né? Quando o melhorista ele lança um cultivar, esse cultivar ele tem aqui um potencial produtivo, né? Um potencial a ser alcançado. E com o desenvolver da cultura, ele vai perdendo esse potencial, seja por ataque de pragas, ou por algum impedimento físico no solo, ou então por um plantio que foi feito de forma inadequada, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Então, se a gente olhar nessa imagem aqui, o plantio aqui ele é um dos fatores que mais interfere, né, no potencial produtivo da cultura. E faz muito sentido, né? A gente investe em sementes, que é um insumo que é caro, né? Investe em fertilizantes e às vezes a gente não consegue colocar a quantidade adequada de sementes por hectare, né? A gente erra no stand, não deposita a quantidade recomendada de fertilizantes. Então, o plantio é uma etapa que é fundamental para se alcançar altas produtividades. E aí, o primeiro passo, né, para a gente acertar no plantio é fazer a escolha de sementes de qualidade, né? Então, aqui tem esses pesquisadores aqui, eles têm um dado que para cada 1% do aumento do vigor da semente, a partir de 70% de vigor, nós temos aí um incremento de 0,4 sacos em produtividade. Ou seja, né, esse dado aí já mostra para a gente que se nós trabalharmos com sementes de qualidade, nós já vamos ter aí um incremento de produtividade. Então, pessoal, trabalhar com sementes de qualidade é fundamental. Então, nós temos sempre que buscar no mercado semente com alta germinação, né, com alto vigor. E uma coisa que nós fazemos, né, nos nossos clientes Reagro é sempre pedir a análise, né, das sementes, né? Pedir germinação, pedir vigor, porque é um insumo muito caro e o potencial da nossa lavoura ele é totalmente dependente da semente, né? Então, nós não podemos utilizar semente de qualidade ruim, né? Então, isso é muito importante. Isso é uma dica que vale a pena todos ficarem atentos, fazer a análise de semente. Outro ponto que é muito importante também, pessoal, quando a gente pensa em semente, é relacionado ao tratamento, né? Tratamento de semente. Muitas das vezes, as fazendas têm a opção de fazer esse tratamento dentro da fazenda, né? Que é o tratamento on-farm. E aqui, como a gente pode olhar nessa imagem aqui, né, do lado esquerdo, nós temos aqui um tratamento feito na fazenda e do lado direito nós temos aqui um tratamento industrial, né, o TSI, feito na fábrica. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê aqui
vários problemas, né? Um deles é a dose do produto, né? Algumas sementes aqui, elas receberam a quantidade adequada do produto, ou até a mais, outras não receberam o produto. Então, fica uma desuniformidade, né, da aplicação daquele produto. Então, muitas das vezes, né, durante o tratamento de semente, o produtor não consegue enxergar isso. Por quê? Vai utilizar lá uma máquina para fazer o tratamento, joga os produtos, né, faz a mistura e no final adiciona o grafite. E aí o grafite vem e tampa toda essa semente aqui e a gente não consegue ver essa imagem que nós estamos aqui do nosso lado esquerdo, né? De muito diferente dessa daqui, quando o tratamento é feito na indústria, né? Então, é uma coisa muito importante. O tratamento industrial, ele só nos traz benefícios, né? Uma, pela deposição correta da dose do ingrediente ativo em todas as sementes. Outra coisa importante, né, que reduz uma atividade, né, dentro da fazenda, que é uma atividade que demanda muito tempo, é uma atividade que precisa de muito cuidado. Então, é uma coisa muito importante, né? Manter um bom tratamento de semente é fundamental para se alcançar outras produtividades e para ter um plantio, né, para fazer uma plantabilidade adequada. Outros benefícios, né, de se utilizar o tratamento industrial, né, aqui nós estamos vendo uma imagem de como é feito nas fazendas, né, jogando direto, né, quando o tratamento é feito on-farm. Então, algumas sementes aqui, elas vão receber uma dose superior do ingrediente ativo e outras vão receber uma subdose, né? Então, isso não é interessante. Outro ponto importante é que as sementes, quando elas vêm tratadas da indústria, elas já vêm com um protetor ali, né? Um produto, uma película protetora para aquele ingrediente ativo, né? Então, a gente olha nessa imagem aqui, quando a gente coloca uma semente que foi tratada na fazenda em água e a outra semente que foi tratada na indústria em água, aonde ela recebeu a película protetora do lado direito, não teve a perda do ingrediente ativo, né? Do lado esquerdo aqui a gente já consegue ver que a água ficou toda rosa, né? Então, o ingrediente ativo ele se soltou ali da semente. Então, outro ponto importante, né, que agrega muito valor no tratamento industrial. Então, o primeiro ponto aí, a primeira dica, adquirir aí semente de qualidade e o tratamento feito industrial é uma boa opção. Lógico que tem algumas fazendas que têm equipamentos capazes de fazer um bom tratamento de semente, mas a gente tem que avaliar a qualidade, né? Se a gente não medir, a gente não vai saber se esse tratamento está ficando adequado ou não. Outro ponto importante, né, quando a gente pensa em qualidade e qualidade do plantio, é o fertilizante, né, o adubo. É um dos grandes vilões quando a gente pensa em plantio, né? Por quê, né, pessoal? A gente tá, nessa imagem aí, a gente pode ver um fertilizante NPK, né? Então a gente vê grãos aí de nitrogênio, potássio, fósforo. Então, esses adubos, né, os formulados principalmente, quando eles vêm com diversos tipos de grânulos, pode haver uma segregação no momento da semeadura, né? Devido ao impacto da semeadura, quando ela está andando na área, pode haver segregação dessas partículas, né? As partículas menores tendem a cair primeiro. Então, é fundamental a escolha de um bom fertilizante, né? A gente buscar fertilizantes, né, adubos aí com granulometria que sejam padrão. Então, isso é muito importante para a gente conseguir disponibilizar a dose adequada daquele produto por metro linear ali, né? Então, quando a gente olha para uma imagem dessa aqui, se a gente começar a aplicar aqui, provavelmente no final vai ter alguma parte do solo que vai estar recebendo só o adubo aqui nitrogenado, né? Porque as partículas menores elas vão cair primeiro aqui. Então, outro ponto importante é a qualidade do adubo. Isso faz total diferença. E aí, a gente seguir nessa ordem cronológica aqui de pontos que são importantes, pensando no estabelecimento da segunda safra, né? A gente escolheu uma semente de qualidade, realizou um bom tratamento de semente, comprou um adubo com boa granulometria. Então, aí nós temos que nos preocupar com um bom preparo de solo, né? Que também é fundamental para a gente ter uma boa plantabilidade, fazer o estabelecimento da cultura de maneira adequada.
Então, a gente olha aqui do lado direito, né, muitos torrões. Então, isso aqui é uma condição que não é adequada para se fazer um plantio, né? Então, muito torrão, isso aqui vai dificultar a semente de embeber, né? Então, vai causar uma desuniformidade no momento da germinação. Do lado direito, do lado esquerdo, né? Isso aqui é após a passagem do rolo. Então, a gente consegue perceber que houve uma melhora grande em relação ao preparo de solo, né? Então, aqui o solo já está bem mais receptivo à semeadura, né? Então, aqui a gente consegue obter uma qualidade melhor na semeadura. Então, o preparo de solo, a umidade que a gente vai plantar, tudo isso vai interferir na nossa plantabilidade. Então, a qualidade do preparo ela é fundamental. Quando a gente olha essa imagem aqui do lado esquerdo, a gente vê essa semente entre esses torrões aqui, dificilmente essa semente vai conseguir absorver, né, vai conseguir embeber a água necessária para startar ali a germinação. Agora, na imagem da direita, né, um solo bem preparado, essa semente com mais contato com o solo, ela vai conseguir embeber, né, absorver a água necessária para iniciar o processo de germinação. Então, o preparo do solo, ele também é fundamental. Então, vejam, pessoal, que são detalhes, né? Muitas das vezes nós não nos atentamos a esses detalhes e é aí que nós vamos perdendo, tendo prejuízo no nosso negócio. Então, o plantio é uma etapa que é fundamental para o estabelecimento de uma lavoura, né? Para o estabelecimento de uma lavoura produtiva. Então, a gente não pode esquecer dessas partes importantes que muitas vezes são esquecidas, né? Então, buscar plantar na umidade adequada, fazer um bom preparo do solo, fazer a escolha de sementes e adubos de qualidade. E aí, trago essa imagem para vocês para mostrar quando o preparo ele não é bem feito, né? Então, nessa linha aqui, ó, então aqui é uma planta de milho, essa linha aqui toda falhada. Então, aqui, ó, muitos torrões na área. Então, a gente vai ver o milho germinando só lá na frente. Então, aqui a gente tem quase que uns 5, 6 metros, sem nenhuma planta que emergiu, né? Então, aqui provavelmente elas vão vir ainda, só que de forma atrasada, né? Isso vai prejudicar todo o desenvolvimento da lavoura, né? Porque plantas atrasadas, elas vão competir com as outras que já estão estabelecidas por luz e nutrientes, vão estar desfavorecidas, né? Então, isso é uma condição muito ruim. Então, nós não queremos isso nos nossos clientes, né? Nós não queremos isso na nossa fazenda. Isso aqui, né, vocês podem reparar que são áreas que foram abertas, né, que foram feito preparo com grade. Nós temos muitas áreas hoje no Brasil sob sistema de plantio direto. Por mais que esteja sob plantio direto, quando a gente planta com a umidade inadequada, é possível a gente perceber esses torrões também. E aí o prejuízo vai ser o mesmo, né? Então, a condição de umidade ela é fundamental em ambas as condições, né? Seja um plantio convencional ou seja no sistema de plantio direto. Então, é muito importante a umidade do solo. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para vocês sobre a manutenção de uma semeadura, né? A gente está falando aí de insumos, né? De a gente ter qualidade no adubo, na semente, né? No preparo do solo, mas será que nós estamos olhando para a nossa semeadora? Será que a gente está fazendo um checklist nela e avaliando se ela está precisando de manutenção ou não? E vocês acham que ela precisa de manutenção? Então, eu coloquei aqui um cálculo simples só para vocês verem como que ocorre um desgaste da semeadora, né? Se a gente pegar aí 1 hectare, são 10 mil metros quadrados, né? Considerando aí um espaçamento que hoje é muito utilizado para o plantio de grãos no Brasil, né, que é 50 centímetros, nós vamos ter aqui 20 mil metros lineares. Uma semeadora de 10 linhas, se a gente dividir 20 mil metros lineares por 10, cada carrinho vai plantar 2 mil metros, né? Então, em 1 hectare, um carrinho planta 2 mil metros lineares. Se a gente pegar uma propriedade aí de 500 hectares, cada carrinho vai percorrer aí 1.000 quilômetros, né? Então, é muita coisa. Se for 2 safras, então são 2.000 quilômetros por carrinho.
será que essa semeadura ela precisa de manutenção? Então, assim, 2.000 quilômetros é muita coisa, né? Então, ocorre o desgaste das peças, né? Vai ocorrer o desgaste do disco, vai ocorrer o desgaste da roda compactadora, a botinha, né? A unha da botinha ali, ela vai desgastar. Será que ela vai conseguir romper o solo da mesma forma que se ela tivesse nova? Então, a gente precisa nos atentar a essas questões também de manutenção. Isso é muito importante quando a gente pensa em uma semeadora. E aí eu trago um exemplo prático, né? Essa questão de verificar, de fazer manutenção. Uma vez, numa fazenda, a gente chegou e estava com um problema no vácuo da semeadora, né? E a turma não tinha costume de fazer manutenção na máquina. E a gente começou a desmontar a semeadora para tentar achar um problema. E aí estava dando muita falha, e aí a gente foi ver que o grande problema estava no vácuo. E esse problema foi por causa de grafite, né? Então, o grafite é um insumo muito importante quando a gente pensa em plantabilidade, só que a fazenda, ela fazia a opção de colocar o grafite todo na caixa. Então, ela colocava o grafite na caixa, não tinha uma homogeneização, e esse grafite estava indo para a turbina, né? Que é onde ia fazer o vácuo. Então, quando ele ia para a turbina, ele chegou a entupir e aí não estava conseguindo mais fazer aquele vácuo funcionar da maneira adequada. Então, quando a gente foi lá, limpou, a semeadora voltou a funcionar 100%. Então, terminou a safra principal, a semeadora vai voltar para o galpão de máquinas, ela não tem que ficar lá até começar a próxima safra, não. Ela tem que ser revisada, tem que ver se precisa de manutenção, para quando for iniciar a próxima safra, ela esteja redondinha, né? E a gente não tenha que fazer correria no momento de iniciar o plantio, né? Porque muitas vezes a gente vai só preocupar com a manutenção da máquina no momento que está iniciando a próxima safra, né? Igual agora, nós temos muitas pessoas aí que já plantaram algumas áreas de milho, né? Estão plantando. Muitas pessoas deixam para revisar, para ver se a máquina precisa de alguma manutenção nesse momento, né? É um momento que é complicado, que a janela de plantio ela é curta e nós precisamos cumprir essa janela, e aí as pessoas deixam para fazer manutenção em cima da hora e perdem a janela de plantio, né? E aí, como a janela de plantio vai encurtando, muitas das vezes a solução encontrada é aumentar a velocidade do plantio, né? Então, estava lá plantando com 5 km por hora, passa para 10, 12 km por hora para cumprir a janela de plantio, né? E aí a qualidade de estabelecimento da lavoura ela não fica boa. Então, a manutenção é certa que nós temos que fazer. Então, isso aí nós temos que fazer sempre. Só que a gente tem que fazer no momento adequado, né? Antes de começar a safra, seja a primeira ou seja a segunda safra. Nós temos que antecipar isso. E aí, ó, eu trago para vocês aqui um problema que a gente observou numa fazenda, sabe? Nós podemos olhar aqui, ó, essa semeadora aqui, ó, pneumática, né? Ela tá com uma falha aqui, ó, não tem a semente aqui, e aqui nesse caso tem uma semente dupla. Então estava variando muito o vácuo dessa semeadora, né? E a fazenda não tinha percebido isso. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, só para vocês entenderem, esse gráfico aqui é produtividade de milho silagem. Então, no eixo Y aqui, ó, nós temos a produtividade em toneladas por hectare de matéria verde. Aqui no eixo X nós temos as glebas, né? E aqui a produtividade, e aqui na linha nós temos o coeficiente de variação. Mais à frente nós vamos comentar o que é o coeficiente de variação, né? Mas só para resumir, é como as plantas elas estão distribuídas na linha, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, o milho, o coeficiente de variação que nós do Reagro julgamos adequado, é ele entre 25% e 30%, né? Então, são valores aceitáveis para a cultura do milho. Quando a gente vai lá para a cultura da soja, esses valores aumentam um pouco, né? Um valor adequado para a cultura da soja seria abaixo de 50%. Então, se a gente olhar, né, para o nosso padrão aqui, todas essas áreas aqui estão com coeficiente de variação alto, né? Então, acima de 30.
Então, isso aqui não é bom, principalmente para a cultura do milho, né, que é uma cultura que compete bastante até com ela mesma. Então, coeficiente de variação alto quer dizer produtividade baixa. Então, isso aqui foi por conta daquela foto que eu mostrei anteriormente, né? Tava tendo falha, tinha momentos que tinha dupla. E aí a fazenda parou o plantio por um momento, e aí deu tempo dessas áreas aqui, ó, germinarem, né? Então, a gente foi lá, o estagiário foi lá, fez a medição do stand, fez o coeficiente de variação, e a gente percebeu que a gente estava tendo um problema aqui na nossa semeadura, né? Então, um coeficiente de variação alto. Como a máquina tinha parado, a gente foi investigar o que será que estava acontecendo, né? Então, a gente percebeu que o disco ele estava desgastado. Então, o disco estava desgastado, o vácuo não estava conseguindo fazer sua função, então tinha hora que falhava a semente, tinha hora que dava semente dupla. Então, o que a fazenda fez? Foi e comprou um jogo de disco novo, né? Comprou 11 discos, colocou na semeadora e aí resolveu o problema. E aí eu mostro o resultado aqui para vocês. Ó. Então, quando trocou o disco, o coeficiente de variação ele caiu ó, em todas as áreas que foram plantadas com o disco novo. Se a gente vê aqui, ó, quando o coeficiente de variação cai, a produtividade aumenta. Então, assim, é totalmente ligado o coeficiente de variação com a produtividade. Então, um bom plantio, ele com certeza vai refletir em produtividade. Mas aí, algumas pessoas falam assim, ah, mas eu planto e produzo bem. Mas às vezes você está deixando de produzir, né? Poderia estar produzindo mais ainda do que você está produzindo quando você planta com qualidade. Então, aqui é nítido, né? Quando a gente consegue reduzir o coeficiente de variação, a produtividade ela aumentou em todas as áreas, né? E aí, eu convido vocês a fazer um cálculo aqui comigo, que é muito interessante, né? Eu acho muito interessante. Quando a gente pega a média da produtividade de silagem, né? Antes da intervenção, então a média da fazenda ficaria em 56,3 toneladas por hectare de matéria verde. Então, isso aí com o disco com problema, né? O vácuo estava com problema. Então, após a intervenção, a média de produtividade ela passou para 65,2 toneladas de matéria verde. Então, teve um acréscimo significativo, né, em produtividade depois da troca desse disco. Quando a gente vê, olha a diferença aqui, ó, deu uma diferença de 11,6 toneladas por hectare de matéria verde. Então, se a gente considerar que o preço da tonelada de silagem está próximo de R$140 a tonelada, então, essa fazenda, nas áreas onde ela plantou com esse disco que ele estava inadequado, ela estava perdendo por hectare R$1.626. Então, assim, é um valor considerável, né? Com R$1.626 por hectare, você compraria todos os discos, só pensando em um hectare, né? Você compra todos aqueles discos, coloca ele novo na semeadora. Só que tinha sido plantado 152 hectares. Ou seja, olha o quanto a fazenda deixou de ganhar, né? R$247.157. Isso foi só para uma troca de disco. E aí eu pergunto para vocês, né? Vale a pena ou não fazer a manutenção das nossas máquinas, né? Será que nós estamos olhando para isso? Muitas das vezes não. A gente só está plantando, olhando a produtividade média final. Se a gente fosse fazer a produtividade média aqui, ó, a produtividade não estaria ruim. Uma produtividade de 56 toneladas de silagem é uma produtividade boa, né? Só que se a gente tiver capricho nas nossas operações, a gente pode melhorar essa produtividade, que foi o caso aqui quando a gente fez essa intervenção e fez a troca do disco, né, nessa semeadora. Então, nós precisamos ficar muito atentos a esses detalhes, né? Porque são esses detalhes que vão fazer diferença no resultado final da nossa fazenda. Isso é muito importante. E aí eu chamo a atenção agora, pessoal, isso aí a gente pensando em semente, né, no estabelecimento da cultura. Outro ponto que é muito importante e sempre nós observamos alguns problemas é na parte de fertilizantes, né, os adubos. Se a gente olhar essa imagem aqui, ó, a gente pode perceber que em algumas linhas a quantidade do adubo ela é bem maior que em outras linhas, né?
E aí, quando a gente chega numa situação dessa aqui, muitas das vezes as pessoas chegam na fazenda e falam assim, mas eu vou olhar só uma linha, eu vou medir uma linha só, uma linha de cada lado, né, que são duas engrenagens que vai mover um lado da semeadora, uma move de um lado e a outra engrenagem vai mover do outro lado. Então, eu vou colocar só 2 saquinhos. Então, deixo aqui para vocês uma sugestão. Quando forem iniciar o plantio, né, ou antes lá de iniciar o plantio, né, quando a máquina estiver ainda no galpão, faça conferência de todas as linhas, né? Porque se a gente não fizer essa conferência, a gente nunca vai descobrir um problema. E aí, eu trago o exemplo de mais uma fazenda aqui para vocês verem a importância da gente ter critério, né, e fazer, medir os indicadores dentro da fazenda. Então, isso aqui, ó, é um dado, é um gráfico mostrando a coleta de adubo. No eixo Y aqui a gente tem o peso em gramas e no eixo X aqui nós temos as linhas das semeadoras, né? Então aqui 29 linhas. Quando a gente olha aqui, ó, a linha laranja, essa linha laranja indica o peso ideal que nós deveríamos coletar, né, quando a gente foi fazer o teste. Se a gente olhar no geral, não tem quase nenhuma linha, ela está no peso ideal aqui, ó, só a linha 12. A linha 12 e a linha 2 aqui, elas estão com um peso próximo do peso ideal, né? As demais ou estão acima do peso ideal ou então bem abaixo do peso ideal. Uma coisa que é muito interessante, né? Que quando eu cheguei nessa fazenda, o proprietário virou para mim e falou, professor, tá caindo certinho, né? A gente já fechou aqui quase 60 hectares com essa semeadora e o peso está batendo com o que a gente recomendou. Interessante, pessoal, que quando eu coloquei esses valores na planilha, se a gente tirar uma média de todas as linhas aí, realmente o valor fica próximo aqui de 85 gramas, ele fica 83, se eu não me engano. Então, assim, fica com um valor, na média, muito próximo do ideal. Só que a gente nós não podemos olhar esses detalhes pela média, né? Porque a média, ela esconde muita coisa, que é esse caso aqui. Então, quando a gente vai aferir linha por linha, a gente percebe que nós temos um problema na semeadora, né? Então, algumas plantas elas vão receber uma quantidade maior de adubo e outras plantas elas não vão receber a quantidade programada do adubo. Isso é muito ruim. Então, quando a gente pensa nesses valores, né, o valor desejado para essa gleba, né, seria de 170 quilos por hectare de adubo. No valor que caiu abaixo, na média ali, caiu 66 quilos por hectare, onde as linhas estavam abaixo do ideal. Onde as linhas estavam acima do ideal, o valor estava de 264 quilos por hectare. Então, só para a gente fazer um cálculo rápido aqui, colocando aí o adubo aí com preço de tonelada de R$ 2.100, né? Então, se a gente fizer a diferença, né, de 264 quilos para 170 quilos, que era o ideal, e multiplicar aqui pelo preço do adubo, a gente estava tendo uma perda por hectare de R$ 197. Então, eles estavam jogando a mais, né, R$ 197. Se a gente pegar uma fazenda aí que planta uma área de 200 hectares, né, então era R$ 39.480 que estava jogando a mais. Jogando fora não, porque o adubo ele pode ficar no solo, né, mas do jeito que ele estava sendo distribuído, era como se a gente estivesse desperdiçando esse adubo, né, porque uma linha está caindo mais adubo, outra linha está caindo menos, então a gente está criando uma variabilidade no nosso solo, né? Então é interessante que a gente tenha a nossa máquina bem regulada. E outro problema, né? Onde ele estava jogando o valor subestimado de 66 quilos, ele pode estar economizando no adubo, mas ele está perdendo em produtividade, porque ele não está conseguindo disponibilizar o que a planta precisaria para completar o seu ciclo. Ou seja, ele está perdendo nos dois jeitos, né? Nos dois casos ele está perdendo. Se ele não jogar o adubo que precisa, ele perde em produtividade. Se ele jogar a mais, ele vai perder em dinheiro que não precisava estar jogando aquilo naquele momento, né? Então, fica aí mais uma dica. Vai medir a quantidade de adubo? Não faça só em uma linha, né? Faça em todas as linhas.
é uma coisa tão simples de fazer, né? Isso aí, com 2 horas de campo ali, você consegue deixar a semeadora pronta para rodar. E outro ponto importante, que é o que eu já havia comentado, faça antes. Não deixe para o primeiro dia do plantio, né, na hora que for iniciar a safra ou iniciar a segunda safra, que é o que nós estamos falando aqui agora, não deixe para o momento que vai iniciar a segunda safra. Né? Faça com antecedência, se programe, né? A ter programação, né? Pensar ter um planejamento, a fazenda ter um planejamento, isso aí faz toda a diferença no resultado final. Então, é muito importante ficar atento a esses detalhes, né? São pequenos detalhes, mas que no final de tudo faz a diferença, né? Então, eu já mostrei para vocês aqui, ó, só nessa brincadeira aqui, ó, 40 mil reais no que eu tinha mostrado, no dado anterior que eu tinha mostrado sobre produção de silagem, foi quase 240 mil reais. Né? Então, vai sendo de pouquinho em pouquinho que a gente vai perdendo, né, a nossa lucratividade. Então, a agricultura, né, a produção de grãos é um processo muito dinâmico. E para a gente ter lucro, né, para a gente conseguir um lucro final, é nos detalhes que a gente vai conseguir. Então, fiquem atentos a esse ponto também. E aí, o que era o problema dessa semeadora, né? Eu falei assim, mas por que todas as linhas estavam com diferença na quantidade de adubo? E aí, quando a gente olhou, viu regulagem, viu que não estava, olhou a pressão dos pneus, né? Porque é muito importante também a pressão nos pneus, né? Se um pneu tiver com, ainda mais aquelas máquinas onde a engrenagem é dependente, né, da roda motriz ali do pneu, da semeadora. Então, se tiver com baixa pressão de um lado, um lado vai rodar mais que o outro, vai dar diferença, né? Vai dar diferença tanto na semente quanto no adubo. Mas nesse caso, quando a gente foi investigar, a gente teve que abrir a semeadora, tirar as peças para tentar encontrar o que estava acontecendo, a gente viu que era as roscas, né? Então, a rosca sem fim, aqui, ó, nesse caso, ela estava aqui essa aqui era uma rosca sem fim com pasto de 2 milímetros, né? E a outra rosca, ela estava com pasto de 1 milímetro, 1,5 milímetro. Então, tinha uma diferença, né, na rosca que estava na máquina. Então, cada linha estava com uma rosca diferente. E aí o produtor ele tinha informado que ele precisou mesmo de mexer nessa rosca, ele fez manualmente o alargamento dessas roscas. Algumas ele até teve que soldar para mexer no tamanho da rosca, porque na safra passada ele não tinha conseguido jogar a quantidade de adubo que ele queria. Então, assim, teve uma alteração, né, nas roscas, e isso aí estava causando um grande problema. Como eu disse para vocês, na média, estava caindo o que o produtor desejava, mas quando a gente foi verificar detalhadamente, a gente percebeu que o erro era um erro grave e estava causando prejuízo para ele, né? Então, nós temos que sempre buscar detalhar as coisas, né? Investigar o máximo possível para encontrar esses problemas. Então, o outro problema que ele tinha, né, além das roscas aqui com passo diferente, essa estrutura que utilizaram para fixar essa rosca sem fim, ela estava quebrada. Ou seja, no momento que a semeadora ela movimentava, a rosca ia para frente e voltava. Então, quando ela ia para frente, a quantidade de adubo que ela colocava, que ela jogava, era menor. Quando ela voltava, ela jogava mais adubo. E aí a gente não tinha controle, né, pela quantidade de adubo que estava caindo. Então, por isso que eu falo para vocês, né, é muito importante a gente fazer manutenção. Se ele tivesse feito isso 1 mês antes de iniciar o plantio, ele não teria tido esse problema. Ó. Então, aqui, ó, a borracha toda rachada aqui dentro. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Às vezes são os pequenos detalhes, né, que vão fazer a diferença. Aqui, nós temos, mostrando aqui, outro ponto importante quando a gente pensa na semeadora, é a regulagem do disco de corte. Áreas com muita palha, né, elas precisam de um disco de corte adequado para cortar. Então, quando a gente olha para essa máquina aqui, olhando esse vídeo, nós podemos ver que ela está tendo uma dificuldade em cortar essa palha aqui, sabe? O que a gente percebe? Que quando
esse disco não está conseguindo fazer o corte adequado da palha, nós temos que mexer ou no disco, né? Nós temos algumas opções de disco, o disco liso ou o disco ondulado. O disco ondulado ele é mais recomendado para áreas que tem mais palha, né? Isso porque ele consegue arredar a palha e fazer o suco, corta melhor essa palha. Outra coisa que pode ser feita é colocar pressão na mola do disco de corte. Então, quando a gente coloca pressão na mola do disco de corte, esse disco ele consegue cortar de forma mais eficiente a palha. Então, além do disco, né, o tamanho do disco é variado, né, se é um disco de 17 ou se é um disco de 23. Então, o tamanho do disco influencia muito, não? Então, um disco maior ele vai ter uma facilidade de cortar melhor a palha. Então, isso também é muito interessante. E outro ponto muito importante que, às vezes, a gente não se atenta é para a qualidade da palha, né? Será que a gente dessecou de forma antecipada? A gente dessecou de maneira que a palha teve tempo para secar e dar uma boa qualidade de plantio? Porque se a palha ela tiver muito úmida, né? Ela não tiver sido dessecada com antecedência, ela vai envelopar apenas, né? O disco não vai conseguir cortar ela, vai só amassar e voltar, e aí a semente vai ser depositada em cima da palha. Ela não vai conseguir absorver água e vamos ter aí problema de germinação. Então, aí, quando a gente olha para a semeadora, nós temos também que nos atentarmos ao disco de corte. É muito importante, principalmente nessas áreas aí de plantio direto, onde nós temos um grande acúmulo de palha, né? de palha. Então, é mais uma dica aí que fica quando a gente pensa no plantio em áreas com grande quantidade de palha, como essa daqui. E aí é o que eu tinha comentado com vocês, nós temos disco liso para o corte de palha, ou então nós temos o disco ondulado. Em áreas com maior quantidade de palha, esse disco ondulado, ele se sai bem melhor do que o disco liso, né? Em relação à pressão na mola, esse disco ondulado ele precisa de uma maior pressão, porque a superfície de contato do disco liso ela é menor, então ela demanda uma menor pressão na mola. Então é interessante a gente saber dessas opções, né? Porque normalmente vem só um disco liso na semeadora e a gente vai plantando com ele até acabar, né? Então, às vezes a gente não troca o disco, não verifica se o corte ele ainda está com um corte adequado, né? Então, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes. Outro ponto também, quando a gente pensa na qualidade de semeadura, é o sistema de fertilização, né? Se você vai utilizar uma botinha ou se vai utilizar o disco duplo. Então, depende de cada situação, né? A botinha ela é utilizada quando se deseja adicionar um adubo na profundidade maior, quando se tem ali uma camada que se deseja fazer uma escarificação, né? Uma escarificação superficial ali de 8 a 10 centímetros, né? A botinha tem essa função e faz essa função muito bem. Agora, quando já tem um solo preparado, né? Um solo que sem dificuldade de penetração, né? Um solo mais friável, a gente pode utilizar o disco, né? Que vai fazer um serviço também muito, muito bom. Então, normalmente se utiliza a botinha para colocar o adubo mais fundo para fazer aquela escarificação superficial. Nós temos trabalhado muito com botinha, os resultados são muito interessantes, né? Apesar de algumas pessoas terem dificuldade de aceitar a botinha, porque acaba esforçando um pouco mais o trator, mas os resultados, quando a gente consegue colocar o adubo em profundidade, eles são bem interessantes, né? Então, a gente tem trabalhado muito com botinha e a gente tem conseguido boas produtividades utilizando esse sistema de fertilização, né? O adubo fica bem longe da semente, coloca ele lá no fundo, a raiz vai ser estimulada a buscar esse adubo lá embaixo. Então, é algo bem interessante, né? Além dessa escarificação superficial, nessas áreas de plantio direto, né, que normalmente, onde o tráfego de máquinas ele é muito intenso, né, pode ocorrer ali uma resistência ali à penetração das raízes, né? Então, quando a gente tem utilizando essa botinha, a gente tem essa escarificação ali naquela camada superficial. E aí eu venho falar agora, né, entrar num assunto que chama muita atenção, que é a dinâmica do sistema, né? A dinâmica como um todo.
às vezes a gente está dessecando uma área, aplicando um fertilizante e plantando ao mesmo tempo, né? E aí o sistema, a janela de plantio ela é muito curta, o sistema ele é muito dinâmico e nós temos que cumprir aquela janela de plantio se a gente quiser alcançar boas produtividades. E aí que vem um grande desafio, né? As pessoas normalmente, né, utilizam para cumprir essa janela de plantio, aumentar a velocidade. E na maioria das vezes essa não é a melhor opção, né? Quando a gente está aumentando a velocidade da nossa semeadora, dependendo da condição que tiver o solo, nós vamos estar prejudicando o estabelecimento. Então, uma dica que eu dou, se quiser cumprir a janela de plantio, programe-se, né? Se programe para cumprir a janela de plantio, faça o dimensionamento correto do seu maquinário em função da área que você tem. Inicie os plantios mais cedo, né? Deixa a máquina no dia anterior, para na hora que chegar na fazenda no outro dia, iniciar o plantio cedo. Faça rodízio com os funcionários, né? A gente fez isso numa fazenda, deu muito certo. Os funcionários eles paravam 1 hora por horário de almoço, né? Então, depois que a gente fez com que a gente arrumou uma equipe para fazer o horário de almoço, né? Então, aquela 1 hora de almoço que a semeadora está parada, a gente estava plantando. Isso aumentou muito o rendimento da fazenda, sabe? Sem precisar aumentar a velocidade do plantio. Então, a gente tem que utilizar de outras funções, né, de outras técnicas para cumprir a janela de plantio, ao invés de aumentar a velocidade. E por que eu falo isso? Né? Em função desses dados aqui, tem vários outros dados mostrando, né, que quando se aumenta a velocidade, a gente perde em produtividade. Se a gente olhar aqui esse dado aqui, ó, a 10 km por hora, a perda, né, em relação a 5 km por hora foi de 1.124 kg por hectare. Só porque a gente dobrou a velocidade, né? Quando a gente andou aqui a 7,5 km, foi de 738 kg por hectare. Então, isso sempre vai influenciar em produtividade, né? Porque se a máquina está andando mais rápida, se ela tá rápida, ela tem que depositar semente, ela tem que colocar adubo, ela tem que fechar o suco. E se aumenta muito a velocidade, ela não consegue fazer isso de maneira eficiente. Então, a gente tem que ser criterioso quando a gente pensa em velocidade, né? E aí eu trago uma ilustração, né, de uma área que foi plantada com 4 km por hora. A gente vê a qualidade do leito, né? Olha como que esse suco ficou bem fechado, quase não mexeu no solo, né? Quando a gente olha a velocidade da direita, né, 8 km por hora, a gente vê que mexeu todo na palhada, né? O solo foi totalmente mexido aqui, ó. Então, a velocidade da semeadura ela é muito importante, né? Em vários motivos, né? Em relação ao leito da semente, em relação à distribuição de plantas, em relação à distribuição de adubo. Então, nós temos que ficar atentos também à velocidade. Existem várias outras maneiras de a gente cumprir a janela de plantio sem ter que mexer na velocidade. Quando a gente pensa na velocidade, né, as semeadoras mecânicas, né, a velocidade ideal de se trabalhar com a semeadora mecânica é 4 km por hora. Quando a gente pensa em pneumáticas, essa velocidade aí, ela pode ser um pouco maior, né, devido ao sistema que é da semeadora pneumática, então pode variar aí de 4 até 6 km por hora. Mas a gente tem que ficar sempre atento à condição do nosso solo, que é muito importante e vai influenciar muito. Então, se o solo não tiver com uma boa condição de umidade, não estiver bem preparado, se a gente aumentar a velocidade, o nosso plantio vai ser uma tragédia, né? Então, são vários fatores a serem observados. E aí, tem uma imagem aqui de soja, né, mostrando a importância de se plantar com a velocidade menor, né? Então, quando a gente compara aqui um plantio a 6 km por hora, a distribuição de plantas ela é muito melhor do que quando se faz com 18 km por hora, né? Então, aqui com 18 km por hora, a gente vê várias falhas, algumas plantas duplas, né? Então, isso é muito ruim. Outro ponto, tem planta de soja aqui, ó, com os cotilédones acima do solo ainda, e tem planta aqui já com os primeiros unifólios. Então, a gente vê diferença no estágio fenológico. Quando a gente olha na primeira imagem aqui, ó, a 6 km por hora, tem um padrão, né? Todas as plantas elas estão aqui no mesmo estágio fenológico. Isso é muito importante para o desenvolvimento da cultura, né? Nós temos que manter um padrão. Então, que as plantas
emerjam na mesma velocidade, né, para que tenha um desenvolvimento uniforme. E a semeadura, né, a velocidade elevada na semeadura pode causar essa desuniformidade aqui no estabelecimento da cultura. No milho, né, então aqui, ó, quando a gente olha para as lavouras de milho, olha que distribuição perfeita, né, as plantas equidistantes. Isso aqui para uma lavoura de milho é muito bom, né? A gente consegue altas produtividades quando a gente faz um bom estabelecimento como esse. Lógico, nós precisamos cuidar de pragas, plantas daninhas, né? Fazer adubação no momento adequado, mas o primeiro passo começa quando a gente faz um bom plantio, né? Então, se a gente olhar aqui, as plantas estão bem distribuídas, bem arranjadas, né? Todas no mesmo estágio fenológico, né? Então, elas estão, o estabelecimento está homogêneo, né? Está padrão. Então, aqui foi um plantio feito a 4 km por hora. Quando a gente passa um plantio feito a 8 km por hora, a gente já vê uma distribuição pior, né? Ó, um espaço maior entre as plantas, a gente vê falhas, né? Algumas plantas com desenvolvimento mais atrasado. Então, assim, o aumento da velocidade, ele é prejudicial, né? Então, a gente tem prejuízos quando ocorre esse aumento de velocidade. E aí, por que esse aumento de velocidade ele é tão prejudicial, né? Quando a gente olha para uma semeadora, em um segundo, uma semeadora ela tem que fazer várias coisas, né? Tudo começa aqui, ó, cortando o disco, cortando a palhada, né? O disco de corte que ele tem que cortar a palhada. Cortou a palhada, a semeadora ela tem que depositar o adubo no solo. Depositou o adubo, ela tem que depositar a semente na profundidade adequada, né? Tanto o adubo quanto a semente tem que estar na profundidade adequada e depois ela tem que fechar o suco. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, se a gente tiver com velocidade alta, essa operação ela não vai ficar com qualidade. Então, isso que é importante, né? Nós precisamos fazer nossas operações com critério, né? Com capricho, porque o investimento é muito alto em insumos, né? Em fertilizantes, em sementes. Se a gente fizer uma semeadura de qualquer jeito, sem ter capricho nenhum, a gente vai perder em produtividade, como eu já mostrei para vocês nos slides anteriores, né? Então, a distribuição ruim vai afetar diretamente na produtividade. E aí, velocidade elevada pode influenciar na profundidade da semente, né? Então, às vezes, você vai ter, na mesma área, semente que ficou depositada ali a 2,5 cm de profundidade, semente que está a 10 centímetros de profundidade, né? Em função da velocidade alta da semeadura. E qual que é o problema disso, né? Aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, plantas que já estão, né, acima da superfície do solo e plantas que ainda estão para passar da superfície do solo. Isso aí implica em vários problemas, né? Seja numa adubação ou no controle de doenças, né? Então, essas plantas aqui que vão ficar atrasadas, elas vão ser sombreadas por essas plantas aqui que já estão, né, já estão acima do nível do solo aqui. Então, essas plantas aqui elas vão ser muito mais eficientes para competir por nutrientes, por água, né, por luz. E aí nós vamos ter uma perda de produtividade devido à competição, né? Uma competição desigual das plantas devido a uma semeadura que foi feita de maneira inadequada, né? Que foi feito rápida, então a gente teve profundidade maior nessa área aqui. Então, a velocidade do plantio ela influencia muito em vários aspectos, né? Seja na distribuição das sementes, né? Na distância entre as sementes, seja na profundidade. Isso é muito importante e é um assunto que hoje tem levantado grandes discussões, né? Tem alguns lugares que têm se plantado aí com 12, 15, 18 km por hora, né? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Temos que verificar se a qualidade está ficando boa, né? Porque às vezes está se plantando com essas velocidades, tem conseguido a produtividade que se busca. Mas às vezes o potencial produtivo seria maior se tivesse plantando dentro daquela velocidade adequada. Então fica a dica aí. Velocidade não é bom abusar, né? E aí, ó, mais um problema dessa emergência desuniforme, né? Então, ó lá, aquela semente que ficou por último lá, ó, que estava mais profunda, ela vai ser dominada. Olha essas plantas de milho aqui, ó, maiores que essa daqui. Então, aqui ela está competindo de forma muito mais eficiente por luz do que essa daqui. Então, essa daqui vai ter seu desenvolvimento prejudicado, provavelmente não vai desenvolver uma semente
uma espiga, né, com peso ideal, talvez nem espiga vai desenvolver. Então, esses aí são os problemas quando se planta em alta velocidade, né, não se tem uma boa regulagem da semeadura. Né, então, aqui, só para exemplificar um plantio com boa distribuição, né, então a gente vê plantas bem arranjadas, né, bem distribuídas na linha, e aqui plantas mal distribuídas, né, ó, muitas falhas, várias plantas com duplas. Então, isso aí tudo vai influenciar na produtividade final da nossa lavoura, né? Seja ela de soja, ou de milho, ou de feijão, ou trigo, né? Então, a distribuição de sementes, a distribuição de plantas, ela é fundamental, né? Então, as plantas elas têm uma arquitetura que elas precisam de uma boa distribuição para poder expressar o seu potencial produtivo. E aí aqui eu trago uma imagem ilustrativa, né? Como aqui na primeira imagem, onde na imagem A, né, uma boa distribuição de plantas, né? As espigas aqui elas estão uniformes, né? Então todas as espigas com o mesmo padrão, com o mesmo tamanho. Quando a gente passa por uma distribuição inadequada, né, com plantas aqui dominadas, ó, essa planta que está dominada, olha o tamanho da espiga dela. Então a gente perdeu em produtividade, a gente perdeu o potencial produtivo aqui, ó, uma espiga pequena. Aqui era para ter outra planta. Então a gente perdeu uma espiga, né? E uma falha conta muito, né? Uma falha na lavoura conta muito. Às vezes, quando você pensa em uma planta só, você não consegue ter a dimensão do prejuízo que você pode ter na lavoura. Mas quando você pega essa planta que você está perdendo, transforma isso para 1 hectare, depois você converte para toda a sua fazenda de 500, 1.000 hectares, você vai ver que o prejuízo ele pode ser assustador. E muitas das vezes a gente não consegue ver esse prejuízo porque a gente não está medindo, né? A gente não tem os indicadores para mostrar qual que é essa perda que nós estamos tendo. E aí eu mostro para vocês aqui um cálculo simples que a gente pode medir aqui quando a gente perde uma planta, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, se a gente perder uma semente a cada 5 metros, né? Vamos supor que a gente vai... Isso não é difícil, né? A gente pensar em 5 metros, a gente perdeu uma semente de uma planta de milho, isso é a coisa mais fácil que tem na lavoura, né? A gente pode perder, seja por praga, seja por uma semeadura inadequada, né? Então, a gente tem que cuidar de cada planta, né? Para que elas estejam, para que chegue no final com o estande que a gente deseja. Então, pensando aqui, ó, se a gente perder uma semente por metro, considerando aqui um espaçamento de 60 centímetros, nós vamos ter aqui 16.666,6 metros lineares, né? Então, uma população de 70 mil e uma área de 16 mil, dividido por 16.666 metros lineares, nós vamos ter aí 4,2 sementes por metro. Ou seja, né, em 5 metros, a gente teria 21 sementes. Se a gente perder uma semente, né, uma planta a cada 5 metros, nós estamos perdendo em 1 hectare 3.333 plantas. Isso em 1 hectare. Se a gente utilizar algumas características aqui da planta de milho para fazer esses cálculos, na média, né, uma planta de milho, uma espiga de milho, ela vai variar aí de 14 até 22 fileiras de grãos, né? De 30 até 40, 42 grãos por fileira. E um peso de grão aí de 0,2 até 0,5 grãos, né? De 0,2 a 0,5 gramas por grão. Então, se a gente utilizar esses dados, né, transformando aqui gramas para quilo, né, considerando aqui 0,2 gramas por grão, então 0,002 quilos vezes 16 fileiras, vezes 35 fileiras, vezes as 3.333 plantas que nós estamos perdendo, né, considerando uma planta a cada 5 metros, nós estamos tendo uma perda aí em quilos de 373 quilos por hectare. Se a gente estiver perdendo uma planta só a cada 5 metros. Então, 373 quilos dividido por 60, nós estamos perdendo 6,2 sacos por hectare. Isso porque a gente está perdendo uma planta só. Se a gente considerar aí um preço médio de R$50, né, que o milho chegou a bater esses R$50, até passou em algumas regiões, né? Então, 6,2 vezes 50, nós estamos perdendo por hectare R$310. Isso porque nós perdemos uma planta só. Se a gente for extrapolar isso para a área de um cliente, né, de alguma fazenda, né, para 500 hectares,
a nossa perda aí pode chegar até R$155 mil, isso porque nós perdemos uma planta. Então, por que eu mostro esses cálculos? Né? Para vocês entenderem que uma planta, ela importa sim, né? Porque às vezes a gente não cuida de uma planta, a gente não faz uma boa regulagem, não faz um bom plantio, a gente não faz uma aplicação para percevejo no momento adequado, né? Não controla a lagarta, a gente está perdendo muito dinheiro nessas áreas, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Então, seja para a soja, seja para o milho, não tem essa de compensar falhas, né? Falava-se muito antes, né, que a soja compensa falhas, né? Os materiais antigos de soja, sim, eram os materiais que engalhavam muito, né? Os materiais mais tardios. Hoje, né, nós estamos utilizando materiais cada vez mais precoces, né? Os materiais que não engalham tanto. Então, não tem muito isso que a soja ela consegue compensar as falhas, né? Então, se a gente tem falha, nós vamos aqui estar perdendo em produtividade. Então, nós temos que acertar no plantio, né? Acertar na população, colocar as plantas bem distribuídas para que elas ocupem o seu espaço ali desejado e a gente consiga incrementar em produtividade. E aí eu chamo a atenção para vocês para essa foto, né? Muitas das vezes nós entramos numa lavoura e olhamos ela por essa visão aqui, ó. O que está totalmente errado, né? Porque olhando desse jeito, a lavoura está linda, está perfeita, né? Se a gente olhar desse jeito, a gente vai perceber que realmente o plantio não foi feito de maneira adequada, né? Então, nós temos uma falha grande aqui. Aqui nós temos plantas duplas, né? Plantas triplas, ó. Tem uma planta bem no meio aqui, se vocês forçarem o olho aí, vocês vão conseguir enxergar, ó, 3 plantas juntas, né? Aqui outras 3 plantas bem próximas, né? Então, a gente tem que olhar, a gente tem que ter essa visão da lavoura, né? Então, nós temos que olhar assim para ver se nós estamos fazendo as operações de maneira adequada. E o plantio, muitas das vezes, as pessoas não têm muito critério para se fazer, né? Então, nós temos que ficar atentos a isso. E aí, né, olhando para essas falhas, quando a gente pensa na soja ou no milho, essas plantas elas vão influenciar diretamente, né, nas aplicações de fungicida, no controle de pragas, né? Então, elas vão causar perdas, né? Então, perdas significativas de produtividade. Então, aqui elas vão estar competindo por mais nutrientes, né? Vão estar competindo por luz de forma inadequada, isso é muito ruim. Nós não queremos isso. E para a gente não ter esses problemas, nós temos aí que fazer uma boa distribuição dessas plantas. E aí, o que eu tinha falado para vocês, né, do coeficiente de variação. O que quer dizer esse coeficiente de variação? É como as plantas elas estão distribuídas ao longo de uma linha, né? Então, se você tem todas as plantas equidistantes, né, uma da outra, o seu coeficiente de variação vai ser 0, né? Então, se todas as plantas estão, todas elas a 20 centímetros, então o seu coeficiente de variação vai ser 0. Mas se você começa a ter grandes variações entre uma planta e outra, entre a distância de uma planta e outra, o seu coeficiente de variação vai aumentar. E aí tem um dado desse pesquisador aqui que ele fala, né, que para cada 10% de CV se perde 1,5 sacos por hectare para a cultura do milho. Então, o que nós temos que buscar? Reduzir esse CV, né? Então, uma boa distribuição das plantas. E aí que eu tinha falado para vocês no início da apresentação. Para a cultura do milho, o ideal é que esse CV ele fique ali próximo de 25, né? É tolerável até 30, mas o ideal é que fique de 25 para baixo, né? De 25% para baixo. Quando a gente pensa em leguminosas, né? Quando a gente pensa em soja, um plantio bem estabelecido, com boa distribuição de planta, quando o CV está abaixo de 50%. E é uma conta muito simples, né, pessoal, de fazer. O cálculo do CV é só a gente criar uma planilhinha de Excel, né, fazer o desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100. Nós vamos ter o nosso CV aqui. Então, esse é um dos indicadores que nós utilizamos para verificar a qualidade do plantio, né, a qualidade do estabelecimento. E aí, quais são, né, os principais pontos, né, os principais fatores que influenciam na uniformidade da emergência, né? A profundidade da semeadura, conforme eu tinha mostrado para vocês, né? Então, semear
a semente às vezes não vai germinar porque ficou muito profunda, outras vão emergir mais rápido porque ficaram mais rasas, né? A qualidade do preparo do solo, então um solo bem preparado, com certeza a plantabilidade vai ser melhor, né, naquela área, então a gente tem que buscar um preparo de solo adequado. Umidade do solo no plantio, isso é muito importante, né? A gente plantar com baixa umidade, a gente vai gerar muito torrão, vai ter problema na semeadura. Plantar com umidade elevada, a gente pode ter problema de embuchamento, né? Problema de profundidade, porque o carrinho que regula a altura pode ir acumulando muito barro, e isso vai influenciar na profundidade das sementes, né? A regulagem da semeadora, então, se está regulando a semente de maneira adequada, se está regulando a profundidade dela, a quantidade do adubo, o disco de corte. Então, as regulagens das semeadoras são fundamentais e podem causar essa desuniformidade na emergência. E a salinidade do suco, né? Quando se faz a utilização daqueles formulados NPK, o recomendável é que não passe de 50 quilos de K2O no suco de semeadura, né? Hoje, né, nos clientes Reagro, nós tentamos sempre trabalhar, né, quase unanimidade com aplicação de cloreto, né, o adubo que tem K2O na sua formulação, ele todo a lanço, para evitar esse problema de salinidade no suco, que é um problema que pode trazer desuniformidade na emergência. Então, fiquem atentos a esses pontos, né, porque eles são fundamentais para a qualidade do plantio. E aí, pessoal, já quase encerrando aqui a nossa apresentação, tem esse dado aqui do Centeiras, no pesquisador da Exalc, que eu acho muito interessante, né, que ele divide os fatores que influenciam na produtividade, né? Ele coloca aqui 50% do clima e os outros 50%, né, divididos em solo, planta e manejo. Então, nós somos responsáveis aí por 50% da produtividade, né? Eu concordo, na minha opinião, acho que nós podemos mexer nessa parte do solo aqui, fazer um bom manejo de solo e retirar um pouquinho do clima aqui. E quando a gente faz um bom manejo de solo, a gente consegue reduzir o impacto do clima. E aí, eu mostro esse dado aqui para a gente pensar mais, né, quando a gente for fazer as nossas atividades, né, seja uma pulverização, né, seja um plantio bem feito. Então, a gente tem muita influência sobre a nossa produtividade. Então, nós temos que ficar atentos aí às nossas operações, né, buscar sempre fazer elas com capricho, para que nós consigamos aí atingir altas produtividades. E aí, pessoal, para encerrar aqui, eu trago para vocês uma contribuição final, mais uma reflexão, que é essa frase aqui do Albert Einstein, né? Que ele diz, né, que a definição de insanidade consiste em fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, mas esperar resultados diferentes, né? Então, se nós estamos aí buscando altas produtividades, não adianta a gente ficar fazendo as mesmas coisas, né? Nós temos que mudar o jeito de fazer, buscar fazer com mais capricho, fazer um plantio adequado, recomendar adubo de forma adequada, fazer as operações no seu momento ideal. Então, eu deixo essa frase aí para vocês pensarem. Agradeço aí a presença de todos vocês, né? Terça-feira à noite, muitas pessoas aí nos acompanhando. Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui agora para o Paulo Henrique, né, para a gente dar continuidade ao webinar e também passar para as perguntas. Então, pessoal, uma boa safra a todos, uma boa segunda safra a todos, e fico aí à disposição para as perguntas. Muito bom, Flávio. Agradeço a participação sua mais uma vez, a disponibilidade para poder estar com a gente aí, passando um pouco de conhecimento. E, gente, o Luciano Brasil, que é o nosso gerente de agricultura, ele vai trocar uma palavrinha com vocês rapidinho. Luciano, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Flávio. Muito obrigado. Parabéns. Estava excelente. Pessoal, fiquem aí, porque o Flávio só vai tomar uma água e dar uma respirada, né? Que 1 hora falando. E já vai responder, que tem várias perguntas aí. Então, acho que tem mais de 15 perguntas para ele estar respondendo.
Vou falar um pouco só sobre o Grupo Reagro, né? Quem não conhece, hoje nós somos 7 empresas, então tem um DNA, nasceu de uma empresa de consultoria, então nós vivemos o dia a dia, o Flávio explicou isso muito bem, trouxe dados reais e trouxe aí conta, né? Que é o que dói realmente para o produtor, né? Para os nossos clientes, é no bolso, então ele trouxe contas e a gente vive isso no dia a dia. Então tem várias fazendas de consultoria. Logo em seguida, nós criamos um braço da empresa que é o ensino, que é hoje a nossa faculdade, onde a gente tem vários treinamentos, cursos no Brasil todo, tanto de pós-graduação como de capacitação, no sistema presencial, no online, os in-companies, né, corporativos. Nós temos um software de gestão, que é o IDEAGRE, um laboratório de análise de solo, folha, água, mineral, calcário, né, onde a gente tem... fica em Lavras, temos uma filial em Chapecó, expandindo aí para todo o Brasil, uma empresa de sustentabilidade, que é gestão ambiental aí, né, que é a Campeira. Depois nós criamos o Reagro Pesquisa para validar, né, enfim, validar produtos junto com empresas, validar também dúvidas que nós temos nos nossos clientes, né, com metodologia realmente de pesquisa, e isso transformando em resultado, em números para o produtor. E uma empresa, uma startup de biológicos, que é a Biomip. Falando um pouco da faculdade, né, hoje em todos esses estados de verde escuro, nós já tivemos treinamentos, cursos presenciais, e em todo o território nacional nós temos e já tivemos alunos nos cursos online, né? Então, são mais de 19 mil pessoas treinadas, sendo mais de 4.800 pós-graduados. Pode passar. E hoje, né, aí nós estamos com o Flávio focado aí na produção de grãos. O Reagro tem uma oportunidade para quem quer ser especialista, né, quem quer realmente ter os números na mão, quem quer conduzir lavouras de altos rendimentos, gerar resultados para os seus clientes ou para vocês. Então, nós temos uma pós-graduação que foi eleita pelo exame entre mais de 200 cursos, né? Foi eleita a melhor pós-graduação à distância do agro e a terceira melhor do Brasil. Então, tem aí uma excelente oportunidade de realizar uma especialização reconhecida pelo MEC, com profissionais de altíssimo nível, começar realmente 2020 com o pé direito e alavancar seus negócios. Então, quem tiver interesse, quem for formado, agrônomo, em busca de novos resultados, tem essa excelente oportunidade de uma pós-graduação totalmente interativa, com vários dados, né, reais de fazendas, como o Flávio mostrou aqui nessa 1 hora, e tem uma condição muito especial, que é 10% de desconto, que é quase R$2.000 aí. Então, entre em contato com a Bruna para mais informações, tem aí o contato dela embaixo, o WhatsApp. Quem quiser anotar, né, o 31 994 37 2502. E para aqueles que não são formados, né, mas querem um treinamento prático, de alto nível, dinâmico, com profissionais que vivem o dia a dia das fazendas, nós também temos os cursos de capacitação, de atualização, que não exige ser graduado, e nós temos aí já em processo de vendas, com as inscrições abertas, nas cidades de Balsas, né, na região ali de Balsas, Maranhão, na região do sul de Minas, Campo das Vertentes, Lavras, e na região ali centro-oeste de Minas, Bambuí. Então, temos essas 3 turmas em processo de vendas, com as últimas vagas, também com uma super oferta aí de 10% de desconto. Eu acho que vale muito a pena, gera muito resultado esse treinamento. Pode passar, PH? E para aqueles que estão em outras regiões e querem realizar, né, um treinamento presencial, né, para aqueles que não são formados, porque os que são formados podem fazer a pós em qualquer lugar do Brasil, nós estamos lançando aí nos próximos dias a turma em Londrina, Paraná, Cristalina, Sinop, no Mato Grosso, Unai e Uberlândia. Então, fique ligado, siga o Reagro,
no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que lá sempre vão ter as atualizações e os próximos cursos e regiões. Então, a Bruna fica à disposição para qualquer dúvida, pode entrar em contato com ela. Agora vamos para as perguntas, que são mais de 15 perguntas que o Flávio vai responder a todos. Uma boa noite, muito obrigado e parabéns, Flávio. Excelente aula. Beleza, Luciano. Obrigado aí pelo apoio. Vamos lá, pessoal, começar as perguntas aqui agora. O Henrique Machado, Flávio, ele pergunta o seguinte: há estudos que comprovam um aumento de produtividade com o plantio utilizando a botinha para colocar o adubo mais profundo? E aí eu queria só complementar a pergunta dele, perguntando qual profundidade, para a turma saber, qual profundidade tem utilizado a botinha? E tem diferença para alguma cultura? Ô Henrique, muito boa pergunta. Tem alguns trabalhos, né, o pessoal do SESB, eles fizeram isso, né, eles fizeram a comparação utilizando a botinha em relação à profundidade, sabe? Então, os resultados foram que quanto mais profundo, né, se utilizou o adubo, né, quanto mais profundo conseguiu se atingir com o adubo, maior foi a produtividade. Então, tem esse dado sim do SESB, está disponível até no site deles lá, é um dado bem interessante. E aí, o que o PH perguntou, né, o que a gente tem trabalhado, assim, qual que é a profundidade ideal para colocar o adubo, né? Normalmente nas fazendas, né, quando a gente vai usar a botinha, o que a gente tem utilizado é colocar o máximo que conseguir, o trator conseguir puxar, né? Que vai chegar ali nos 10 centímetros, 12 centímetros, normalmente é o que a turma tem conseguido fazer. Então, sim, nós temos observado aí efeito positivo quando se utiliza a botinha na semeadura. Ótimo. Leonardo Queiroz pergunta aqui: para cada 10% de coeficiente de variação na cultura do milho, perde uma saca e meia por hectare. Qual seria essa perda para a cultura da soja? Para a cultura da soja não tem esse valor muito bem estabelecido, sabe, Leonardo? É uma pergunta também muito boa, mas aí o que a turma tem utilizado, por exemplo, né, outros indicadores que são utilizados para medir a qualidade de plantio é falha e dupla, né? Então, quando se tem plantas duplas na área, fala-se que a gente perde até 35% do potencial produtivo daquela planta, né? E quando a gente tem falha, a gente está perdendo ali uma planta. E aí a gente poderia fazer aqueles cálculos ali de perda, né? Como eu fiz para a cultura do milho, né? Considerando aí que uma planta de soja aí possa produzir 15 gramas, se a gente perder, né, 1.000 plantas aí por hectare, a gente poderia fazer esses cálculos aí de perda, né? Então, seria uma opção. Mas estudos como tem para o milho, para a soja não tem, assim, em relação ao CV. Tem essas relações aí de falha e de dupla, né, influenciando na produtividade. Joia. Tem um companheiro aqui que no nome dele não apareceu, companheiro ou companheira, né? E pergunta o seguinte: compensa pegar uma semente tratada pela indústria e fazer um retratamento na fazenda, com o objetivo de fortalecer com fungicidas e etc.? Se a gente conseguir pegar esse tratamento, né, industrial, não vale a pena você fazer um retratamento, né? Porque quando a gente pega a semente tratada, o objetivo é a gente não colocar a mão nela na fazenda, né? Normalmente, o que é feito quando já pega a semente tratada é fazer, talvez, um tratamento com grafite, né? Adicionar um grafite, ou, no caso da soja, fazer uma inoculação, mas já tem hoje aí no mercado algumas sojas aí que estão vindo com a inoculação já de fábrica, né? Que ela suporta aí 30 dias com a inoculação. Mas a realidade ainda não é essa. O que tem se feito é feita a inoculação da semente na soja na fazenda. Não faz esse tratamento aí com fungicida. O que pode acontecer é o seguinte: às vezes não tem disponível o tratamento na industrial, às vezes só tem um ingrediente ativo que vai ser direcionado para uma lagarta, por exemplo, né, para um cortador, e aí você precisa adicionar um ingrediente ativo para um sugador, né, para percevejo, por exemplo. E aí você vai ter que comprar o produto e fazer o tratamento na semente. Mas o ideal, né, o que a gente tem observado aí, que tem sido muito eficiente,
é comprar a semente já com tratamento pronto, né? Para que você evite ao máximo colocar a mão na semente dentro da fazenda. Ótimo. Gente, só fazer um comentário aqui. Tem algumas pessoas que na apresentação o telefone da Bruna, da nossa vendedora de plantão, não está aparecendo. Eu coloquei ele no chat e quem tiver interesse, não tiver conseguindo ver, pode só abrir a caixa de diálogo que ele está lá. Tá joia? Vamos lá para a próxima. Flávio, a Madeline, quais os parâmetros para avaliar a plantabilidade? Então, Adeline, o que a gente pode utilizar, né, de parâmetro técnico para a gente ver números, o que a gente mais utiliza, né, hoje é o CV, que é o coeficiente de variação. Então, é um indicador muito interessante, né, que eu mostrei alguns dados durante a palestra, que a gente pode utilizar. Além disso, nós podemos utilizar porcentagem de falhas, porcentagem de duplas, né, velocidade de germinação, né, índice de germinação, que às vezes, igual algumas fotos eu mostrei, as plantas elas ficam mais atrasadas, né? Então, a gente pode utilizar isso também. Mas o principal que a gente tem utilizado hoje é o coeficiente de variação. Joia. Aqui, Flávio, uma amiga nossa, Larissa, ela pergunta com relação à profundidade de plantio, qual tem sido utilizado para milho e soja? E aí eu vou estender também, para a gente, um feijão, como é que seria? O que tem feito? Para essas culturas aí que a semente é maior, né? A gente tem trabalhado aí com 3 a 4 centímetros ali como profundidade ideal. Para culturas aí como trigo, né, milheto, são culturas que a semente é menor, a gente trabalha mais especial, né? O trigo 2 centímetros, né? 2 centímetros, 1,5 centímetros. Então, né, profundidades mais rasas, né? Mas essas sementes que são mais graúdas, né, como soja, milho, feijão, de 3 a 4 centímetros ali é uma profundidade excelente. Joia. Tema do Davidson aqui, que é muito interessante. Em caso de muita palha sobre a superfície do solo, em que o disco de corte não consiga ser eficiente, quais seriam as opções? Já presenciei um caso desse em uma fazenda com muita palha de trigo, porém não fiquei sabendo o que foi feito para conseguir fazer a semeadura. Muito boa pergunta. O que a gente pode fazer, né, nos casos desses, né? Primeiro, tem que saber tem que fazer uma dessecação antecipada para a palha estar bem seca. Uma vez que essa palha está bem seca, o que a gente pode fazer é fazer a boa regulagem do disco de corte. Então, aumentar a pressão do disco de corte para que ele consiga fazer a função dele ali. Outra coisa, ver se aquele disco de corte ele está bem afiado, se ele não está muito desgastado. Se for área que tem muita palha, né, como é o caso de palhada de trigo, você utilizar um disco maior. Outra opção, que é o que eu tinha comentado na palestra, durante a apresentação, é utilizar o disco ondulado, né? O disco ondulado ele consegue arredar um pouco a palha e melhora ali o corte, né? Na hora que ele vai cortando, ele consegue melhorar a disposição das sementes. Então, a solução seria essa, né? Aumentar a pressão no disco de corte, aumentar o tamanho do disco de corte e utilizar o disco ondulado. São as opções aí que a gente tem para melhorar a plantabilidade em áreas com muita palha. Bacana. Flávio Augusto, ele fala que boa noite aos ouvintes e palestrantes. Sou estudante de agronomia e eu queria saber mais sobre o uso do grafite no plantio. Há algum estudo ou relato de que ele em contato com a semente traz algum benefício ou prejuízo para a germinação delas? E o que fazer para evitar o uso excessivo dele? Em relação a uso em excesso de grafite, né, benefício ou prejuízo, os benefícios, né, quando a gente utiliza o grafite, né, melhorar a lubrificação do sistema da semeadora, né, melhorar a escoabilidade da semente, né, durante o plantio. Então, esses são os benefícios. O prejuízo, se você utilizar em excesso, ele principalmente é para a máquina. Até que para a semente, não, que ela, a não ser que você faça a utilização de um produto ali, de um tratamento de semente líquido ali, que você coloque muito líquido, não espere secar, e aí faça o acúmulo de muito grafite na semente. Mas o maior prejuízo de usar o grafite em excesso
é entupir a turbina, né? E isso aí vai causar problema no vácuo, vai prejudicar o vácuo. E como evitar isso, né? Então, a recomendação, seja para soja, para milho e feijão, é ali de 4 a 5 gramas de grafite por quilo de semente. Então, se você vai trabalhar com 100 kg de semente, é só fazer a regra de 3 ali, 4 gramas para 1 kg de semente, se for usar 100, para você fazer uma dose adequada. Então, varia de 4 a 5 gramas para cada quilo de semente. Isso para soja ou para milho, né? Ou feijão. Joia, muito bom. Vou continuar aqui. Está chegando pergunta. O Marlon Diniz. A aplicação de inoculante via Micron substitui a inoculação no tratamento? É uma opção. O Micron, né, o Drench, né, é uma opção muito utilizada hoje nas fazendas para se fazer inoculação. Sim, poderia substituir totalmente, né, a inoculação, a inoculação na fazenda. Você pode fazer ela toda via Micron. Aonde eu não vejo essa substituição como uma boa alternativa seria em áreas de primeiro ano, né, em áreas onde a gente não tem todas as bactérias, né, as bactérias que são fundamentais para a fixação biológica de nitrogênio. Eu não gostaria de colocar só via Micron. Então, eu faria um pouco dessa inoculação na semente e depois eu colocaria essa inoculação via Micron também. Né? Depois que já passou aí do seu segundo ano de plantio de soja, poderia ir tranquilamente a utilização apenas do Micron, né, para inoculação, né, pensando na fixação biológica de nitrogênio. Então, pode sim o Micron substituir a inoculação no tratamento, desde que não seja em área de primeiro ano. Esse é o manejo que eu tenho adotado, né, nos clientes. Bacana, muito bom. Vamos ver mais aqui que está chegando uma pergunta atrás da outra. O Lucas Gomes Cacheta pergunta aqui: qual é o tipo de inoculante que na atualidade está apresentando o melhor resultado? O líquido é melhor? Então, Lucas, o que a gente tem trabalhado hoje é os dois, na verdade, né? Os dois são muito bons. Quando a gente pensa aí na pergunta do Marlon, né, que é utilizar o Micron, a gente vai todo para inoculante líquido. Mas os dois são muito bons, a gente tem trabalhado aí cerca de, quando a gente pensa nas doses, aí 30% da dose via inoculante tufoso e os 70% da dose via líquido. Então, os dois são muito bons, pode ir tranquilo nos dois que o resultado é bacana. Mas eu não deixaria de utilizar o líquido, né, pela facilidade de operar, né? Joia. Está chegando algumas perguntas que nós já respondemos, algumas parecidas. O Eduardo Henrique, ele pergunta aqui: em relação à manutenção do maquinário, quais os pontos-chave para observar uma boa manutenção? Então, para a gente fazer isso, né, para a gente observar essa manutenção, é ideal que quando a gente termina a safra, né, a gente vá para o galpão de máquinas e desmonte a máquina. Né? Isso aí, normalmente, a gente tem um checklist, né? Nós do Reagro utilizamos um checklist para ver quais são as principais peças a serem observadas. Né? O disco condutor da semente, o vácuo, né? o cano condutor do adubo, as correntes. Então, são vários os fatores que devem ser observados. Né? Então, quando a gente termina uma safra, nós temos que parar no galpão de máquinas e fazer um checklist, né, de todas as peças, lubrificar a semeadora, para que a gente possa iniciar uma próxima safra aí com tudo rodando redondinho. Joia, bom demais. Pessoal, o tempo nosso está estourando aqui. Aí nós vamos pegar uma última perguntinha, que é do Carlos Eduardo. Ele fala: em relação à inoculação, o que você indicaria? Fazer na hora do plantio na linha, como tem algumas plantadeiras, ou inoculação antes do plantio? Muito boa essa pergunta, Carlos. O que a gente tem observado é que quanto mais próximo do plantio é feita a inoculação,
melhor tem sido, né, a nodulação das plantas. Então, o que a gente às vezes faz nos clientes, né? Faz 2 turnos de tratamento. Então, trata a semente para plantar até o horário do almoço, depois faz outro tratamento de semente para plantar até o final do dia. Então, quanto mais próximo se tratar, melhor tem sido os resultados. Por isso, né, que a opção que até o Marlon falou lá no início, né, de fazer o tratamento via micron, ela é muito boa, né? Porque se você acertar na regulagem do micron ali, que é um desafio grande, né, a inoculação fica muito boa, né? A nodulação da soja ela fica muito boa. Então, quanto mais próximo do plantio a inoculação, melhor. E fazer ela via micron também é uma boa opção. Joia, bom demais. Gente, nós chegamos no nosso tempo aqui. Eu gostaria muito de agradecer novamente o Flávio pela disponibilidade dele, pela excelente palestra, os companheiros de equipe aí por todo o trabalho feito para poder a gente trazer esse webinar para vocês. Agradeço vocês principalmente também, né, pela presença e até agora estarem conosco aí, quase 200 pessoas. E mês que vem tem mais. Essa palestra será disponibilizada por volta de uns 30 dias, o vídeo dela, a parte da apresentação e os certificados serão enviados por vocês para e-mail. Agradeço muito a presença, tenham uma ótima semana. Prepara os semeadores aí que a segunda safra não pode dar bobeira, não. Um abraço e boa noite.